cuspe divino. Óptica da visão. Nossa busca pelo entendimento dos fenômenos e da vida em geral se baseia em nossa própria óptica. Por exemplo, Augusto Cury, importante escritor brasileiro da atualidade, buscou a verdade sob sua visão de médico-psiquiatra, buscando incongruências na inteligência e personalidade de Cristo. Contudo, sua busca o levou à admiração desses aspectos, e culminou com a publicação do livro O Mestre da Sensibilidade. Eu, também sob a visão médica, gostaria de compreender como Deus age, como os milagres são realizados. Sei que para curar um câncer, ele poderia realizar uma retirada cirúrgica sem cortes, simplesmente eliminando da existência esta massa, ainda que contradiga o princípio de Lavoisier de que nada se cria, tudo se transforma, e a primeira lei da termodinâmica, da conservação da energia, em um sistema. Ele poderia ativar o sistema imune do paciente contra o tumor, ou, ainda, guiar a mão do médico cirurgião para que tudo seja retirado de forma segura. O fim seria semelhante nestas três possibilidades. Porém, a forma de seu agir nos aguça a curiosidade. Parafraseando uma piada, os caminhos de Deus são misteriosos, mas os seus não. Use a seta. Não entendemos totalmente esses caminhos, mas quanto mais os conhecemos, mais nos aproximamos da verdade. Portanto, vou explorar um trecho bíblico sob a óptica oftalmológica, a história do cego de Betsaida. Ensaio sobre a cegueira. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. João 9, 1-7. Vemos que sua cegueira era de nascença, o que poderia ocorrer por diversas causas, como malformações congênitas, infecções ou catarata. Independente da causa, fato é que a visão se desenvolve nos primeiros 7 anos de vida. Se a visão não for estimulada neste período, ainda que não haja nenhum defeito estrutural do olho, este indivíduo continuará cego, ou, no mínimo, apresentará uma séria deficiência visual chamada ambliopia. Por exemplo, um olho normal com a pálpebra caída, impedindo a passagem de luz para dentro do olho, pode ficar preguiçoso. Após os 7 anos, mesmo que a pálpebra seja corrigida, e que não haja nenhuma normalidade anatômica deste olho, ele pode permanecer deficiente para sempre. Agora, exemplificando uma possível causa para o cego em questão: catarata. De novo? Sim, de novo. É a cirurgia mais realizada no mundo. Este processo de opacidade do cristalino ocorre naturalmente com o envelhecimento, geralmente após os 50 anos de idade. Porém, quando presente desde o nascimento, leva a esta deficiência no desenvolvimento da visão, por impedir a passagem da luz para dentro do olho. Ou seja, ainda que este homem tivesse sua catarata removida, sua visão permaneceria deficiente, pois não se desenvolvera. Não existe na medicina atual forma alguma de se estabelecer a visão nestes casos de ambliopia. Portanto, concluímos que este procedimento com cuspe divino não foi uma remoção cirúrgica de catarata, pois só isso não resolveria a cegueira. Então o que foi? Sopro ou saliva. Esta mistura de terra com saliva nos remete à própria criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Em ambos, utiliza-se matéria, terra e intervenção divina, saliva ou sopro. Dessa forma, foi criada a vida que se mantém até hoje. Com a mais moderna bioengenharia, conseguimos manipular a vida, células-tronco, codificar genomas, alterar sequências genéticas, etc., mas nunca conseguimos gerar a vida. Em discussões sobre gravidez e aborto, questiona-se quando ocorre o início da vida. Tal questionamento não tem muito sentido, pois a vida é um fenômeno contínuo, que se mantém pelo processo de divisão celular. Aqui também se aplica o princípio de Lavoisier: a vida não se cria, mas se transforma. E esta transformação ocorre pela mitose, na qual são formadas duas células de mesma carga genética, ou meiose, na qual a carga genética é reduzida à metade. Em ambos processos, as células geradas são uma continuidade da vida da célula-mãe. Da mesma forma, um feto é um prolongamento da vida de seus pais. O cordão umbilical é a prova visível disso. A vida nunca se inicia, sempre se continua. Na criação de Eva, a vida já havia sido criada, portanto sua criação foi um processo contínuo da vida. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono,
enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Gênesis 2, 21-22. Talvez tenha realizado uma clonagem ou outra técnica de bioengenharia, a partir da medula óssea da costela de Adão, de onde pode-se obter células-tronco. Mas o que importa é que a vida já havia sido criada, e só foi transformada desde então. Neste processo contínuo da vida, o homem ainda não conseguiu interferir de forma a gerar vida, a partir de matéria inanimada. Mesmo com tanto desenvolvimento e tecnologia, ainda falta algo, talvez seja uma saliva ou um sopro, algo que gere a vida. Mas que sopro seria esse? O nome de Deus na Bíblia é referido como um tetragrama 4 letras, YHWH, o que traduzimos como Yahvé, Javé ou Jeová. Acredita-se que sua pronúncia original seria algo como Yahweh, uma palavra sem fonemas de consoantes que exigem articulação dos lábios e língua. Então é um nome que pode ser o simples som de um suspiro, de um respirar. Uma criança ao nascer já pode emitir esse nome em seu primeiro choro. Portanto, onde existir um sopro de vida, Yahweh estará presente. Assim, Deus se mostra como a própria essência da vida, a condição sine qua non para todo e qualquer ser vivo. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Salmos 150, 6. Velha vida, nova vida. Seguindo nas histórias bíblicas, percebemos que com Deus não tem um meio termo, não tem o nosso jeitinho brasileiro. É só o certo ou o errado. Permanece o certo, destrói-se o errado, e se faz algo novo. É, portanto, um Deus justo. Vemos este princípio na história de Noé, quando a humanidade estava muito errada, e foi destruída. Mas sua família foi poupada, pois seguia de forma correta. Sabemos que não haverá outro dilúvio, pois foi feita uma nova aliança, mas o princípio da justiça permanecerá. Se estamos errados ainda, e estamos, pois não há um só justo na terra. Romanos 13:10, deveríamos ser destruídos pela justiça. No entanto, este fardo nos foi tirado. Jesus assumiu este peso sobre suas costas, e o peso de nosso pecado, que é a morte, tirou sua vida. Ou seja, aquilo que havia de errado foi destruído, e a justiça se estabeleceu, não em nós, pela misericórdia e graça de Deus. Mais do que isso, além de destruir o errado, construiu algo novo na ressurreição de Cristo. Nossa nova vida foi proporcionada. Nossos erros foram destruídos, e podemos desfrutar uma vida nova na ressurreição de Cristo. Antes, nossa vida era somente um prolongamento das mitoses e meioses que vinham desde Adão, criaturas que tentaram questionar sua posição de inferioridade perante seu Criador. Mas a criação é sempre inferior a seu Criador. Não viu o episódio anterior? Inclusive em Jesus, concebido como homem, havia a continuidade desta natureza humana, daquele pó usado na criação. Quando Deus se fez carne, o Criador abriu mão do poder e se submeteu à posição inferior, de criatura. E mais, ainda foi humilhado e morto por sua própria criação. Mas, em Cristo, esta velha vida caída do homem foi destruída em sua própria carne, e nele podemos desfrutar uma nova forma de vida diferente da nossa herança de Adão, pois Deus não só destruiu o errado, mas preparou algo novo. Novo olho de barro. Dessa forma, de volta ao cego de Betsaida. O que foi então este procedimento realizado por Jesus? Somente tirar a catarata, ou o que quer que tenha afetado o olho daquele homem ainda não resolveria seu problema, pois sua visão não foi desenvolvida na infância. Deus também não fez um remendo naquele olho, só um jeitinho para melhorar um pouco o que estava errado. Isto, somado à forma similar do componente material com o divino utilizada na criação da humanidade e da vida em si, sugere que Jesus exerceu naquele momento sua capacidade de criação. Um novo olho foi feito, um olho capaz de desenvolver a visão, mesmo em idade mais avançada. O velho não prestava mais, então foi destruído e refeito. Dessa forma Jesus, a luz do mundo, enquanto homem, se mostrou Deus. À semelhança do Pai, criou um olho novo, a fim de revelar quem era o Cristo, e qual era sua missão nesta terra. Foi um ato que se espelhou na criação do homem, mas que anunciava a destruição desta vida, e o início da eternidade por meio dele. O princípio da criação e a profecia da eternidade, o Alfa e o Ômega, do início ao fim.